capítulo 2, nós vamos ler do 42 ao 47. Texto muito conhecido, já falei sobre esse texto, mas hoje Deus me acrescenta mais alguma coisa, pela revelação da sua palavra, né? Então nós vamos fazer essa meditação nessa noite. Se você trouxe a Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia comigo nesse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lendo do verso 42 ao 47. As crianças vão sair hoje, Jamile? Não vão, né? Então as crianças vão ficar com os pais hoje. Hoje não tem tia para cuidar das crianças, não vai ter o culto das crianças. Todos encontraram o texto, amados? Amém? Então vamos ler. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e dedicavam à comunhão, ao partir do pão, e também perseveravam nas orações. Esse verso pode ser lido assim na maioria das versões. E perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Todos estavam cheios de temor, ou todos possuíam temor. E muitas maravilhas e muitos sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo, partiam o pão em suas casas, comiam juntos as refeições, com alegria, com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. Amém, amados? Maravilha. Glória a Jesus. Mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, esse é o teu texto, ó Deus. Eu tenho um texto aqui, ó Deus, e o Senhor tem uma mensagem para nós nessa noite. Eu me dobro diante da tua palavra, me escondo atrás da cruz de Cristo nesse momento, para com muita humildade, ó Deus, ser um canal, tão somente um canal de bênçãos, um instrumento, Senhor Deus, da grande revelação, ó Pai. A Bíblia é o maior tesouro, Senhor, que temos na terra. O maior presente que o Senhor deu ao homem foi a sua palavra, Pai. Dá-me, Senhor Deus, esse sentimento e a tua igreja nessa noite, dessa verdade, ó Pai. Estar em torno da tua palavra é o maior privilégio que alguém pode ter na terra, Pai. É estar na tua presença, Pai querido. Portanto, em nome de Jesus, nos abençoa, Espírito Santo, com a tua maravilhosa revelação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem deixar a Bíblia aberta no texto e nós vamos pensar nessa porção da Bíblia. Eu penso que a lição principal desse texto, vocês percebem que esse é um parágrafo. A Bíblia foi dividida em versículos e capítulos, mas as Bíblias todas têm os seus parágrafos. Ou seja, um parágrafo é um texto completo. Quando o parágrafo muda, é porque o assunto começa a tomar outro rumo. Então, esse que nós lemos é um parágrafo completo. Em cada Bíblia tem um tema, né? Eu coloquei um tema para minha mensagem expositiva hoje, como o cristão como membro da igreja. Que igreja? A igreja do Senhor Jesus. A lição principal que nós temos aqui nessa noite, amados, eu quero que vocês prestem atenção, é a seguinte:
Na convivência cristã, há muito proveito espiritual. Na convivência cristã, há muito proveito espiritual. Ou seja, a obra de Deus realizada em nós proporciona a todos nós a capacidade de abençoar os outros. Então a nossa reunião, a nossa vida se torna uma bênção. Tem que ser assim. Foi assim na igreja primitiva. Essa é a lição principal do texto. A igreja, a reunião da igreja, o fato de estar inserido na igreja, e ali ficou claro que a pessoa saía do mundo, era inserido na igreja através da membresia. O Senhor ia acrescentando o quê? Pessoas tiradas lá de fora e inseridas aqui dentro da igreja. Por isso nós temos uma igreja organizada. Hoje tem muitos movimentos por aí que nem anota o nome mais, que nem tem hall de membros. Isso não é igreja. Igreja contabiliza os membros. A pessoa é inserida. O texto aqui é claro, o Senhor ia salvando, eles iam batizando, e a pessoa saía da comunidade do mundo e entrava na comunidade da igreja. Então a lição principal é que há muito proveito espiritual. Fica com essa palavra na mente. O que notamos é que a igreja não é, na nossa experiência de vida, não é a primeira coisa que interessa ao novo convertido. Quando ele vem para a igreja, ele não está pensando que aqui é bom, que aqui é um lugar maravilhoso em termos de sociabilidade, em termos de bênção. Ele pensa primeiro nas bênçãos pessoais. Ele está com um problema, ele quer a cura, ou então ele quer a solução do problema. Não vou para a igreja que não estou suportando mais. Então ele primeiro interessa-se pelas bênçãos pessoais. O que se oferece a ele? Então ele sai do mundo, vem para cá com interesse pessoal. Eu estou com problema na família, um problema na saúde, estou com um problema financeiro, estou com um problema, e aí fala, eu vou para a igreja porque eu estou precisando da bênção. Quando ele é inserido aqui, e Deus faz uma obra na vida dele, isso aconteceu comigo, com você, então ele descobre que estar aqui é muito mais do que as bênçãos pessoais. Estar aqui tem muito mais proveito. Ele descobre outros proveitos. Após o seu amadurecimento, ele passa a considerar as bênçãos coletivas. Mas ele não pensava em bênçãos coletivas. Ele pensava em si. Mas quando ele entra na igreja, ele descobre que a convivência cristã tem outros proveitos, mas também acrescenta outras responsabilidades. Vamos pensar hoje, usando o nosso texto, nas características da igreja, daqueles que estão aqui e daqueles que estão chegando. Eles vão chegando e vão se integrando à igreja. Todos nós que estamos aqui já fazemos parte da igreja, sim ou não? Quem acha que está na igreja do Senhor Jesus? Glória a Deus, é isso mesmo. Alguém pode ter 50 anos de arrolamento, desde o dia que entrou. Nós temos a nossa igreja, o nosso modelo de gestão, é assim, a pessoa aceita Jesus, nós arrolamos ele como novo convertido, na esperança de que ele firme. Se ele firmar, ele é arrolado como congregado. E se ele continuar firme, nós batizamos ele, aí ele é um membro da igreja, ele faz parte da membresia da igreja, ele começa a ter deveres e direitos e responsabilidades e a gerar frutos dentro da igreja. Agora esse texto apresenta algumas características da igreja. Primeira característica, está no verso 41, que nós nem lemos, eu li a partir do 42. Diz assim, a primeira característica fala da reunião. Olha o verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Lá no 47, ou no 46, fala que eles estavam todos os dias no templo. Era uma reunião de pessoas. Hoje, nós estamos numa reunião, sim ou não? Quem considera isso aqui hoje uma reunião? É uma reunião. Tem dia que se reúne para ceia,
Tem dia que se reúne para a escola bíblica. Hoje nós reunimos num culto que nós chamamos culto da família, um culto onde nós fazemos as mesmas coisas, cantamos, oramos, lemos a Bíblia, gastamos um tempo maior estudando a Bíblia. Essa é uma reunião, tá? Estarem juntos, estarem congregando. O escritor aos Hebreus, lá em 10:25, mais tarde, depois que a igreja primitiva já tinha caminhado alguns anos, é que veio a carta aos Hebreus. O escritor chegou a fazer uma exortação. Olha, tem muita gente que está desanimando, irmão divino. Falou, não deixe de congregar, como é costume de alguns, ficam em casa. Aí não é igreja, porque uma primeira característica da igreja é o quê? Congregar, reunião. Você é da igreja, eu sou? Você vai na igreja? Não, não vou não. A cada 3 meses eu vou lá na igreja. Isso não é igreja, irmãos. Igreja congrega. Eu não estou falando que você tem que vir na igreja todo dia. Mas se você ler esse texto aqui, que eu li, no original, lá diz que eles tinham uma piedade, um sacrifício de reunir todos os dias. Aqui é o verso 46. Todos os dias eles estavam no templo. Aí a igreja foi se organizando, né? Hoje nós reunimos não todos os dias. Tem alguns irmãos que são líderes, que acabam vindo na igreja quase todo dia, né? Viemos na ceia, ontem vieram alguém ensaiar, hoje voltaram na igreja, amanhã tem outra reunião, um curso, e teve um que chegou para mim, pastor, não estou aguentando essa vida de crente. Está uma canseira, eu estou vindo na igreja todo dia. Mas igreja é assim, isso começa lá da igreja primitiva. Eles tinham prazer, Edivaldo, de reunir todo dia. Agora deixa eu contar uma coisa que vocês não sabem. Eles reuniam todo dia, mas a maioria deles iam 3 vezes ao dia. Eles iam, que hora que Pedro e João curou aqueles coxos na Porta Formosa? Que hora que era? Às 3 da tarde. Era às 3 da tarde. As irmãs já vieram aqui hoje, na reunião da manhã. No sítio de oração, elas já estiveram aqui, já oraram, fizeram um culto, e muitas delas voltaram agora à noite. Tiveram 2 reuniões nessa terça-feira. Mas reunião é uma característica. Quem reúne? A igreja. Agora, reúne pessoas diversas. Diversas como? Em idade. Hoje nós temos aqui 50, 40, 30, 20, 10, né? 5. Estou vendo uma no colo da Jamila que deve ter uns 3 ou 4. É assim. Mas tem de 60, tem de 70. É diverso em idade. Todo mundo reúne com um propósito só o quê? Vou para o culto para glorificar a Deus. Tem diferença do culto, irmãos? Não tem. Não importa a idade. Se tiver um coração sincero, está reunindo na igreja e o culto é uma bênção. Deus aceita o culto de todo mundo. É diverso em idade, mas é diverso também em condição econômica. Tem gente que chegou aqui num carrão, às vezes, na ceia. Tem gente que chegou a pé. Que diferença faz isso? Deus não olha na condição econômica. É diversos. Na igreja primitiva, tinha tanta diversidade nesse quesito, condição econômica, que teve alguns irmãos que viram a situação complicada e falaram, olha, eu tenho que ajudar alguns aí. O texto diz que eles começaram, aquele Barnabé, missionário de Paulo, ele tinha algumas propriedades, algumas fazendas, ele vendeu algumas para ajudar essa disparidade, pastor Ismael, econômica que tinha na igreja. Eu preciso ajudar. Agora o culto, irmãos, Deus não está aqui hoje falando, olha, aquele que tem ali uma casa boa, aquele culto ali. Não, Deus está nem aí com nada material aqui. Deus está olhando, é a motivação do seu coração. Você pode não ter nada, chegou de chinelo havaiano, tem problema nenhum, chegou descalço, se o coração estiver limpo e pronto, abençoado, Senhor, eu sou um frágil, mas eu estou na tua presença. Isso é reunião e Deus está recebendo e aceitando. Agora, isso é uma bênção, né, irmãos? Que coisa tremenda. Já pensou se Deus medisse pela condição econômica? Deus não mede, irmãos. Deus não mede, você pode entrar. Eu já fui em algumas igrejas que só tinha granfino. Fiquei lá meio sem jeito assim, irmão divino. Falei assim, mas Senhor, se o Senhor está aqui, o Senhor não está
o senhor está medindo pela questão espiritual. O senhor está olhando o coração, meu coração, o coração do irmão, daquele. Está tudo nivelado. O Espírito Santo nivela tudo, porque é uma reunião da igreja do Senhor Jesus. E isso é uma bênção. Glória a Jesus. Essa é uma característica da igreja. Mas eram também diversos em educação. Naquela época já era. A igreja também reúne diversidade, questão educacional. Tem gente que fez o primário só, não tem como estudar, mas tem muita sabedoria de vida. Tem gente que fez o segundo grau, tem gente que fez curso superior, fez pós-graduação, doutorado, mestrado. Mas quando chega aqui está nivelado por baixo. Deus nivela tudo, é tudo meus filhos. Se o coração engrandecer, não é igreja. A pessoa pode ter o curso superior que tiver, pode ser o mestrado que tiver. Se o coração se envaidecer, não é igreja. Não é igreja. Eu vi esses dias o Silas Malafaia pregando na sua igreja, em uma igreja lá na Penha. Eu já fui na igreja dele. Pensa numa igreja meio elitizada, só tem doutor, irmão. Mas ele estava pregando e falou assim: olha, aqui não tem ninguém, não tem doutor. Não... Aquilo é meio desbocado, né? Aqui não tem nada disso. Aqui tem crente que deve ser humilde, lavado e remido no sangue de Jesus. Porque se tivesse essa nivelação, estaríamos perdidos também. Chegava aqui, ó, aqui é a igreja dos letrados, aqui é a igreja dos aculturados. Essa aqui tem não, irmão, tem nada disso não. Pessoa não sabe nem como é que escreve o ó, mas está entrando na presença de Deus melhor do que um doutor que muitas vezes escreve bem. Porque Deus, a reunião é uma característica da igreja. Deus não nivela pela questão cultural nem educacional. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Lá na igreja primitiva, tinha judeu, tinha prosélitos, tinham gentios que não eram judeus, que entraram, tinha estrangeiro. E Deus vai salvando todo mundo e põe tudo no mesmo patamar. Hoje nós estamos aqui, só tem brasileiro aqui não, tem o italiano ali, né? Mesmo nível nosso, ó, Jesus salva um italiano e salva um brasileiro. E Deus não está olhando aqui nacionalidade, está fazendo, Deus está olhando, Ele é meu filho, meu servo, está dentro da minha igreja. O dia que o meu coração pensar diferente, eu estou saindo da igreja. Porque a igreja do Senhor é assim, irmãos. Ela tem essa característica de reunir os filhos de Deus. São diversos, são diferentes. Tem os bonitos, tem os feios, tem os pretos, tem os brancos, tem os amarelos, tem os pardos, tem os cabelos mais ou menos, cabelo ruim, careca, igual estou ficando. Tudo pode ser do jeito que for. Tem baiano, estou vendo um ali. E Jesus vai salvando e coloca dentro da igreja. É assim, irmãos. É uma característica da igreja do Senhor. Agora, são semelhantes. Todos encontraram a salvação. Todos encontraram as bênçãos de Cristo. Todos compreendem que é necessária a sua reunião para conservar e aumentar a vida espiritual. Então é necessário vir. Eu preciso reunir. Às vezes tem dia, e eu conheço alguns que me ligam: pastor, eu não vou não, pastor, estou muito cansado. Meu irmão, tudo bem, fica, descansa, estou com a cabeça doendo. De repente chega ele está aí: quem fez? Você vem, irmão? Ah, pastor, a cabeça começou a me orar, eu tomei um banho e melhorei. Eu vim, pastor. Foi me inquietando lá, deu uma vontade de vir para a igreja. Alguns vêm até arrastando. Essa é uma característica da igreja. Agora, aquela pessoa que fala que é da igreja, mas que está vindo de mês em mês, 2 em 2 meses, tem alguma coisa errada. Porque uma das características da igreja do Senhor é desejo de reunir e reunir com regularidade. A igreja primitiva reunia com regularidade. Regularidade. Amém, meus irmãos? Que bênção, glória a Jesus. A gente compreende que tem pessoas que não podem vir todos os cultos. Isso é normal. E tem gente que pode vir mais a miúdo. Tem atividades. Mas a gente compreende quem não está vindo mesmo porque não quer, não está sendo igreja, perdeu o desejo, perdeu o fervor. As informações que temos é que na Europa, Estados Unidos, tem igrejas que viraram depósitos. Não reúne mais. As pessoas começaram a reunir só nos domingos, depois passou a reunir de 15 em 15 dias. Eu tenho algumas informações
que os neopentecostais chegam lá e alugam as igrejas tradicionais. As pentecostais continuam firmes e reunindo regularmente. Mas tem igrejas tradicionais que não estão reunindo mais. Por quê, irmãos? Porque o esfriamento, o desânimo, o envolvimento com as coisas desse mundo vai tirando a capacidade, a graça de Deus e o prazer de estar em torno da palavra de Deus. Essa é uma característica. Uma segunda característica, irmãos, está no versículo 42. Sua perseverança. A igreja tinha 4 preocupações naquela época e em todas as épocas, inclusive hoje. Se você como igreja não tiver essas 4 preocupações, tem alguma coisa errada. Primeiro, eles preocupavam e perseveravam na doutrina e no ensino apostólico, aprendendo, tinha prazer em continuar aprendendo. Não tem essa, não, eu já sei tudo. Não vou hoje, porque hoje esse culto, quem vai estar lá, esse presbítero, esse diácono, esse pastor, e eu já sei. Então está errado. A perseverança no ensino é uma coisa característica da igreja. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Não importa quem o está manuseando. Ela é bênção de Deus na nossa vida. Eu não consigo, no meu caso, achar uma pregação ruim. Porque às vezes a pessoa levanta para ler, e a pessoa lê um texto. E a pessoa começa a pregar e eu sinto que não está bem a pregação. Mas Deus começa a me mostrar todo o texto. Eu falo, meu Deus, olha, Deus, ele teve dificuldade. Mas olha, pelas dificuldades que ele teve, eu acabei aprendendo aqui hoje. Deus está me mostrando caminhos nesta palavra. Perseverar na doutrina apostólica. Na simplicidade. Não tem que inventar. Não tem que criar, não tem que inovar, não tem. A coisa é simples, a coisa é simples. Não adianta querer buscar profundidade, não existe. O evangelho é simples. Entendeu, irmãos? O evangelho é simples. A palavra de Deus é simples. Ela renova a nossa vida. Ela é nova a cada manhã. O meu coração é que tem que estar pronto todo dia. Mas toda vez que você abre a Bíblia, ela continua simples, imutável, não sofre variação no tempo. Ela continua a palavra do Senhor para a nossa vida. Ela é simples demais. Paulo falou assim, eu não vim com palavras bonitas. Eu não vim com palavras doutoradas. Eu não vim com sabedoria humana. Eu vim na simplicidade do Evangelho. Diz que quando Daniel Berg, Gunnar Wing chegou no Brasil, eles não sabiam português. E eles ganhou muita gente, e Jesus batizava, eles aprenderam, a primeira coisa que eles aprenderam no português foi assim, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Não sabia falar mais nada. Passou muitos meses pregando só isso. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E era verdade, e Jesus salvava, curava e batizava com o Espírito Santo. A palavra de Deus continua simples, irmãos. E a igreja primitiva tinha essa característica. Perseveravam na doutrina. Perseveravam na Bíblia. Perseveravam na doutrina apostólica. Gosto muito de ver crentes cinquentenários. Crentes de 10 anos, 20 anos que estão na igreja. Aprecio quando alguém fala assim, pastor, a irmã Osória está doente. Mas ela fala, pastor, estou aqui há 28 anos. E mostra o cartão de membro. Ela perseverou, irmãos. Perseverou na igreja. Perseverou na igreja do Senhor Jesus. Perseverar no ensinamento. Vou ficar aqui, eu aprendi. E eu estou aprendendo. Todo dia Deus me revela coisa nova. Eles perseveravam na comunhão fraternal, em segundo lugar. Um irmão dividia com o outro seu proveito espiritual. Comunhão é eu dividir, não é só as coisas materiais, não, é eu dividir tudo.
Irmão, eu estou alegre, quero que você fique alegre. Eu estou curado, quero que você fique curado. Você está doente, então eu vou ficar doente com você. Não é assim que a Bíblia diz? Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Comunhão na igreja é isso. Se tem alguém chorando, não importa o que aconteceu com ele, pode até ser um erro. A Bíblia manda eu chorar com ele, porque ele está chorando. Agora, se ele estiver batendo palma de alegria, eu tenho que ir lá e bater palma de alegria com ele, porque a Bíblia manda isso, é comunhão. Eu divido. Eu tenho gente que divide comigo. Tem dia que eu empresto o meu ombro para alguém chorar no meu ombro. Tem dia que eu vou chorar no ombro de alguém. Isso é comunhão. Isso é igreja, igreja do Senhor Jesus. Uma irmandade em fraternidade. Repita essa frase comigo. Irmandade em fraternidade. Será que nós somos uma irmandade, irmãos? Ou nós somos irmãos trucidando irmãos? Irmãos destruindo irmãos? A Bíblia fala que nós somos uma irmandade em fraternidade. A comunhão era uma confissão. Uma confissão. Era um prazer. Era um estado de espírito. Era uma condição de servo. Eu entro na igreja e eu preciso manter comunhão fraternal com todos. Porque alguém me falou uma palavrinha, eu não posso cortar as relações. Crente não pode cortar relações, irmãos. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Crente não pode cortar relações. Não vou largar para lá. Vou me cercar no meu canto. Isso não é irmandade. Isso não é família. Isso é outra coisa menos família. E a igreja é a família do Senhor na terra. Crente tem comunhão uns com os outros. Crente perdoa. Crente suporta as dificuldades. Crente renuncia aos seus direitos. Crente não constrói muros, constrói pontes. Obrigado, pastor. Palavra bonita, hein? Repete isso aí comigo. Crente não constrói muros. Crente constrói pontes. Então você descobriu que, por exemplo, o Djalma está assim comigo, deixa eu construir uma ponte para chegar no Djalma. O Edivaldo é amigo dele. Edivaldo, o Djalma está meio triste comigo, vai lá. Conversa com ele, eu amo ele demais. O Edivaldo, rapaz, o pastor está sofrendo, ele te ama. Aí essa ponte é ligada, o Djalma vem cá e nós abraçamos. Você está construindo muro ou ponte? Agora, como é que constrói muros, irmãos? Eu chegar no Divaldo e falar, Djalma, Djalma não presta. Aquilo não é crente. Como é que pode ficar com raiva do pastor? Que coisa, entendeu? E futricar, e falar, e mexericar, e pôr defeito, e falar, olha, o Djalma cantou aqui na igreja, errou tudo, você viu? O Djalma não é crente não, o Djalma... Estou usando seu nome só por confiança. Isso é construir, em vez de construir ponte, construir muro, irmão. Muro. A coisa está complicada, você faz estragar mais. Uma característica da igreja é que a igreja perseverava na comunhão. Se tem um problema, vamos fazer todo o esforço possível para nos unir. Para resolver as nossas diferenças. Eu todo dia da ceia, eu fico assim, irmãos. Eu fico preocupado. Senhor, será que tem alguém aqui que eu preciso caminhar nele? Chegar nele, pode ser quem for, irmãos. Pode ser irmão, pode ser parente, esposa. Domingo, eu tive que ir no Eduardo, meu filho. Acabei que fui falar um negócio com ele, ele não gostou, nós tivemos uma discussão. Aí na hora eu falei, calma aí, eu peço perdão para os outros, não vou pedir para meu filho. Eu acho que eu exagerei. Fui lá nele, irmãos, como crente. Falei, meu filho, você me perdoa em nome de Jesus? Ele só falou oi para mim, ué, que isso, vai? Perdoa. Então tá bom. Então, porque eu não posso pregar uma coisa e não viver aquilo, irmãos. Esposa tem que pedir perdão para a esposa. Pai pede para filho, filho pede para pai. Senão isso não é igreja.
Tem negócio lá no tempo, o tempo, você machuca as pessoas e deixa o tempo consertar. Tempo não conserta isso não, isso é pecado. Você constrói é ponte você vai atrás e resolve o problema. Às vezes eu gosto de crente sanguíneo, que o crente sanguíneo é o seguinte, ele fala, mas depois ele arrepende, né? De repente ele é bom de conserto, e é assim. Agora tem gente, irmão, que vai guardando, vai ofendendo. Não, irmãos, nós mantemos a comunhão na igreja do Senhor Jesus. Nós perseveramos na igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus, vamos continuar. A comunhão era uma confissão, era um prazer. O texto diz que era um prazer que eles tinham de estar juntos. Alegria de estar junto, pastor Ismael. Alegria de estar juntos. Hoje não conseguimos fazer mais isso, irmãos. Comer o pão juntos, eles comiam o pão. Aqui hoje, irmão Antônio, a gente tem que, se fizer um almoço no dia de domingo, tem que tomar cuidado, porque o povo nem de graça, as pessoas acabam, vão embora. Nem quer comer junto mais. Comer junto é uma bênção. A igreja sempre teve esse hábito. Aliás, isso é da Bíblia. Da Bíblia. Tinha festas em Israel. Davi fez algumas que tinha que mandar o povo embora. 7 dias junto, comendo junto. Davi bancando o povo e comendo. Pode ir embora. Agora, Davi deu até um presente. Deu bolo. Falou, vocês vão para casa, mas vão com alimento. Quando eu chamar de novo, vocês vêm. A igreja primitiva tinha prazer, ia para a igreja, orava, reunia para ficar em comunhão, comer junto. Vocês sabem que a mesa, para Deus, na cultura bíblica, era o lugar mais sagrado, irmãos. Hora de comida, hora de alimentação, é hora de comunhão, é hora de reconhecimento. Então, quando a igreja faz um almoço, irmãos, isso é espiritual, isso tem significado bíblico. Isso não é só jogar dinheiro fora, não. Não, é vir e comer com alegria. Essa instituição consegue comer junto. Eu já vi reuniões políticas comer dado, mas saía morte, facada e briga. Aquelas coisas. Lembra aquelas campanhas políticas do passado? A igreja não, irmãos. A igreja reúne ainda. Se bem que tem alguém que não gosta mais. Mas eu estou aqui nessa noite ensinando. Eu falo assim, se você puder contribuir com 10, contribui. Se não, venha a si mesmo. Isso é mandamento. Venha. Fecha o fogão. Guarda a carne. Se chegar hoje nessa casa, convida para vir na igreja. Isso é uma bênção. Só a igreja do Senhor Jesus faz isso. E fez na igreja primitiva, fez na história da igreja. Eu sou do interior, irmão, Monte Divino Cesário sabe disso. Quando o pastor falava, vamos fazer um almoço, tinha que cuidar o taco. Porque aparecia crente, como dizia um tio meu, até de um oi só para comer. Porque o povo tinha alegria, irmãos. Alegria de estar junto. Agora hoje, irmãos, as pessoas não têm prazer. Nós precisamos consertar isso, irmãos. Dentro do coração. É muito melhor comer em turma. Às vezes senta até no chão. Mas eu estou aqui na igreja. Não é aquela comida, talvez lá do restaurante onde você foi gastar. Mas é na presença de Deus. É nos termos da casa de Deus. Amém, irmãos? Viu, irmão Antônio? Quando nós marcar um almoço agora, vamos segurar o taco. Porque o povo vai aprender. Vai vir, vai fechar o fogão. Entendeu? O chefe da casa, o sacerdote da casa fala, hoje aqui em casa está fechado, porque nós vamos para a igreja, e hoje tem almoço na igreja, é festa do Senhor na igreja. Glória a Jesus. Na virada do ano, irmãos, a gente faz o jantar, e eu tenho que ficar aqui, irmão, ninguém vai embora, irmão. Por favor, irmão. Às vezes quer ir embora, não, irmãos, vamos ficar juntos. Isso é bíblico. A igreja sempre fez isso. É só estudar a Bíblia, a história da igreja. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Terceira coisa que eles perseveravam nas orações. Todos concordavam em apresentar a Deus as necessidades de cada um. Então todos concordavam juntos. Deixa eu ensinar a igreja aqui.
Quando eu peço aqui, irmãos, nós vamos orar hoje, o Caetano me ajuda. Tem alguns irmãos que estão doentes, tem alguns irmãos que estão viajando, tem alguns irmãos que estão hospitalizados, tem alguns irmãos que estão enfraquecidos. Vamos orar. Isso é igreja. Orar por eles, eu já estou orando, irmãos. Mas é diferente a minha oração, do pastor, e a oração do vice-pastor, do obreiro, é diferente da oração da igreja. Se eu colocar a igreja para orar para o irmão, aquilo tem peso espiritual. Peso espiritual. Por quê? Porque tem unidade. Tem concordância na terra. Se eu falar assim, olha, o irmão João dos Anzóis está enfermo, está hospitalizado, e a igreja concordar comigo, e nós abrirmos a nossa boca para abençoar o irmão João dos Anzóis, aquilo tem peso espiritual. Por quê, irmãos? Porque nós concordamos. Uma igreja entrou em concordância, e isso é bíblico. Isso é da Bíblia, isso é princípio. E às vezes, irmãos, vocês acham que eu não vejo? Vamos orar, irmão. Eu fecho um olho e abro o outro. Tem gente que está batendo papo, ficou batendo papo. Tem gente que está conversando, ficou. Tem gente que está no celular, ficou no celular. Tem gente que está andando na igreja, obreiro andando na igreja. É como se eu não estou nem aí, eu não sou da igreja. Ou não é da igreja. Se o dirigente, não importa quem está aqui, pode ser uma criança que está dirigindo o culto, no dia do culto, falou, João, vamos ficar de pé. É para ficar de pé. É submissão, irmãos. Isso faz parte da nossa doutrina, do nosso ensinamento. Perseverar. Então eles tinham concordância em apresentar a Deus as necessidades de cada um. Cada um tinha seus problemas e todos oravam juntos por aquilo. Eles tinham concordância em apresentar a Deus as necessidades da igreja, em sua missão de expandir e crescer. Às vezes eu falo assim, irmãos, me ajude aí, vamos orar por esse projeto de edificação aqui. Tem gente que fala assim, não estou nem aí com o negócio de edificação não. Não vou orar. Irmãos, você faz parte da igreja. Você faz parte de um cômputo total. Você foi chamado, você foi salvo, você está aqui, você está inserido. É o mínimo que nós podemos fazer, é nos reunirmos nesse princípio de concordância. Porque senão isso não é igreja. Igreja concorda nos projetos de oração da igreja. Eles perseveravam nas orações. Perseverar na oração não é fácil. E é fácil ver isso hoje. Quais são as reuniões menos frequentadas? Oração. Mas a Bíblia fala que a igreja primitiva tinha prazer de reunir para oração. Não tem nenhum lugar em Atos que a igreja reuniu que não tivesse muita oração envolvida. Agora, se eu começar a pensar assim, olha, o culto de domingo, eu vou começar a fazer mais oração, meia hora de pé, de joelho, aí eu vou começar a esvaziar o culto. Porque dá trabalho perseverar. Mas uma das preocupações da igreja primitiva era que eles se preocupavam com a qualidade da oração. Deus tem projeto com a igreja. Mas isso aqui, irmãos, isso aqui local, isso aqui é organizado, tudo bem. Mas isso aqui tem peso espiritual. Tem guerras espirituais contra a igreja. Você levanta um projeto de oração, sábado de intercessão, Deus tem uma novidade. O diabo fala, tem não. Eu vou colocar contra, eu vou desanimar esses intercessores, eu vou desanimar, não vai dar certo. Você pensa, aí a coisa mais fácil é falar, não, esse negócio não ia mesmo, não, sábado, né? Não, irmãos. É porque tem guerras espirituais. Você não pode perceber, mas isso acontece no mundo espiritual. O diabo não quer o crescimento, o vigor da igreja. Se a igreja perseverar, a igreja expande, a igreja é invencível. Às vezes ficamos maçando barro, porque não há projetos firmes, não há perseverança na oração. Eu tenho um projeto de oração aqui às sextas, toda primeira sexta-feira. Isso aqui, perante a igreja primitiva, é vergonha. Porque devia ser o contrário, irmão Divino Cesário. Devia ser o seguinte, a leitura lá e a oração aqui, porque não ia caber o povo. Mas aí você faz a leitura aqui e a oração lá, porque vai juntar lá 20, 30,
revezando. É muito pouca gente interessada em colocar a boca no pó e perseverar na presença do Senhor. Tem muita teoria, tem muita gente que é fácil achar uma teoria. Isso não funciona, aquilo não funciona, isso é teológico. Não, irmãos, está faltando oração. Está faltando comprometimento nosso. Começa de nós, os obreiros aqui, para depois descer para a igreja, para as lideranças. Se nós orarmos mais, Deus vai revelando o que está faltando. Deus vai suprindo as carências. Não adianta eu achar defeito. Isso aqui é melhor assim, é mais teológico. Não é, irmãos. Vamos começar pelo certo, pela perseverança na oração. Deus vai levantar mais pessoas, vai revelar melhor a sua palavra, haverá mais conhecimento. Mas eu estou cansado de muita teoria, irmão. Tem gente muito teórico, inventando as coisas, faz muita crítica, mas não é isso que funciona. Eu quero mais gente comigo dizendo: pastor, conta comigo. Eu entro 7, sai meia-noite, eu vou orar, eu vou prostrar a boca no pó. Se nós fizermos isso, Deus vai começar a fazer milagres aqui no meio da igreja. Agora é fácil demais, irmãos, teoricamente começar a achar defeito na liturgia, no padrão de gestão da igreja. Irmãos, isso aqui é humano, e onde tem homem tem defeito, sempre teve, vai ter, vai continuar tendo. Jesus escolheu 12, tinha erro lá no meio, e foi Jesus, irmãos. Agora, a oração, ela faz proezas, ela faz diferença. Se nós casarmos oração e Bíblia, leitura da Bíblia, se nós trouxermos o povo para a Bíblia, vai ser uma bênção. O pastor falou lá, Rondinelli, lá na reunião, vou ver se eu consigo lembrar aqui, que tem reavivamento. Ela fala muito em reavivamento. Ela falou: não, eu quero fazer uma campanha na minha igreja de reabibliamento. Eu falei: quê? Reabibliamento. Ele disse que está fazendo, está escrevendo um livro sobre reabibliamento, ou seja, trazer o povo para a Bíblia de novo. Porque o povo ficou muito teórico, muita opinião, muito acho, muito assim. Não, irmãos, se tiver Bíblia e oração, Deus continua nos abençoando e não tem nem explicação, as coisas vão acontecendo. O que sustenta essa igreja são essas pessoas que têm aqui orado aqui nessa igreja. Círculo de oração, uma dúzia, 2 dúzias, vem para cá mais cedo, sustenta a igreja, consegue adequar o tempo, mas põe a boca no pó e oram. Vocês acham que eu não vejo? Eu não venho aqui, eu quase não participo do círculo de oração, porque é no meu horário de culto, e eu tenho que, às vezes, estar concentrado, mas eu escuto elas orando, irmãos. Não tem nome, não tem função, mas está assim: Senhor, boca lá no pó, essa igreja, Senhor, esses obreiros, Pai, a Tua palavra, Jesus, dá revelação, abençoa. Eu falo assim: isso está sustentando a igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Deus precisa de pessoas que estejam comprometidas com essa capacidade. Essas 4 coisas são fundamentais, irmãos. Eles perseveravam no ensino, na comunhão, nas orações. E eu quero nessa noite continuar pensando com os irmãos. O versículo 43 diz que uma das características da igreja primitiva era temor. Seu temor. O temor era demonstrado. Não era verbalizado: eu tenho temor de Deus. Será que tem mesmo? Quem tem temor não precisa falar que tem temor. Quem tem temor de Deus vive o temor. O temor é demonstrado. O temor se exterioriza num modelo de vida. E lá, o temor era demonstrado através de uma devida apreciação da majestade divina. Demonstrado na reverência. Eles eram reverentes. Reverência é uma coisa muito interna nossa. Reverência eu não posso fazer para o Mael ver. Isso não é reverência. Eu estou querendo fazer uma reverência, ela é interna. Você está sozinho. Ninguém está olhando. Mas você sabe que Deus está vendo. Sua postura no mundo espiritual e no mundo visível.
Você não consegue ser reverente no mundo espiritual e irreverente no mundo, não. Por exemplo, quem não tem reverência dentro do templo, está me dizendo que não tem reverência interna também não. Vai enganar outro, mas não engana Deus, nem o Espírito Santo. Reverência, quando a palavra de Deus é exposta, reverência com utensílios, reverência com o culto, reverência com a liturgia, não importa quem está cantando, essa igreja adotou aquilo, está aceitando aquilo, você tem que ser reverente. Reverência faz parte da nossa história de crente, irmãos. A igreja primitiva tinha reverência. Era uma apreciação da majestade divina. Esse é o culto? Então eu me dobro diante do culto. Eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu, porque Deus está no controle. É simples, não importa, pode ser uma criança. É a casa de Deus, então eu tiro eu guardo o meu pé quando eu entro dentro desta casa. Isso aqui é uma casa, irmãos. Quando Jesus vir aqui, isso aqui vai ser, não sei o que no anticristo aqui. Mas hoje ela é dedicada para o Senhor Jesus. Mas se nós saímos daqui para ir lá para aquela quadra, e hoje vamos fazer um culto aqui, e orar lá, aquela quadra se torna a casa de Deus. Eu tenho que ter reverência lá, porque eu transformei aquele ambiente. Agora tem gente, irmãos, que não tem reverência de nada. Eu volto a afirmar, isso nós temos que ensinar aos nossos filhos, às pessoas. Eu tenho que dar exemplo, porque é muita coisa errada, irmãos, muita irreverência. As pessoas portam no culto de uma forma. Não está certo, irmãos, quando o pregador está pregando, levantar do banco, a não ser em extrema necessidade, não pode levantar. Não deve. Não estou falando nem de ética, não. É de reverência mesmo. Porque quando você levanta, o inimigo vai pegar aquele teu movimento para distrair alguém. E se você distraiu alguém, você foi irreverente. Irreverente. Tem que tomar muito cuidado, irmãos. Subiu para cantar, quando estiver descendo, vai passar para o pregador. Tem gente que em vez de passar para o banco, passa para fora. Aí ele vai para fora, 2, 3. Aí quando ele voltar, o pregador já leu a Bíblia e está pregando. Aí eles vão entrar e vai atrapalhar o movimento do culto. Isso é irreverência. Não estou falando que não tem que movimentar, não. Pode e deve quando tiver necessidade. Mas se não tiver necessidade, se der para esperar, espere. Para Deus é até uma virtude você sofrer. Não faça reuniões. Líderes não podem fazer reunião, não. Vai ter um evento, vou reunir com alguém. Não pode. Na hora que quem tiver, pode ser quem for que está aqui com a palavra. Não é hora de fazer reunião. É irreverência. Pô, pastor, mas é a obra. Tem outra hora, ou então não faz. Não na hora da ministração da palavra de Deus. Não tem nada que concorre com a Bíblia. Não tem nada. Não tem nada, irmãos. Então, essa questão de princípios, irmãos, de valorar. O valor que eu dou para a palavra é o valor que Deus está vendo da questão espiritual. Levantar, ficar andando. Eu tenho dito até para os oficiais, gente, na hora da pregação, faz o trabalho, mas na hora da pregação, os oficiais quieta um pouco, deixa de passar nos corredores, porque é muito perigoso você distrair alguém. Distrair alguém na hora da ministração da sacrossanta palavra de Deus. E um minuto, você tira a atenção da pessoa. Ele rouba uma palavra, uma frase, ele perde uma sentença toda, ele perde um princípio e ele pode ir embora sem a bênção, porque é tudo que o inimigo quer. Agora nós somos agentes de Deus aqui. Por isso a Bíblia manda a gente chegar aqui com o espírito de oração. Senhor, se depender de mim, hoje o Senhor vai falar, porque olha, eu vou vigiar meus pensamentos, minhas palavras, eu não vou conversar. E eu não vou aceitar alguém conversar, a não ser que você esteja dirigindo o culto, tem que perguntar para alguém aqui, olha, você vai cantar, quem vai cantar? Do contrário, tem que ter reverência dentro da casa de Deus. A igreja primitiva tinha isso, tinha temor de Deus. Reconhecimento da apreciação da majestade divina. Mas eles tinham também o reconhecimento de que Deus repreende o pecado na sua igreja. Atos 5, 1 a 11, fala sobre isso, né? De Ananias e Safira. Ananias
Tinha gente vendendo suas propriedades, fazenda, mas não era uma ordem, não era um mandamento, tinha que vender não. Falei aqui domingo, né? Devolver-se o dízimo estava bom, era o que a Bíblia prescrevia. Vai Ananias e fala, não, eu vou dar 50%, fico bem na fita e vou levando. Não perante Deus, irmãos. Alguém pode pensar, por que Deus não mata hoje? Não precisa matar. Deus sabe de tudo, vai ter o momento do acerto de contas. Eu até falei isso um dia na igreja. Mas naquele dia foi preciso. Pedro falou, olha, por que você está irreverente? No original fala assim, por que você foi irreverente com o Espírito Santo de Deus? Vendendo não era teu dinheiro? A propriedade não era sua? E houve aquele episódio da morte do esposo, depois morreu a esposa também, porque eles estavam compactuados nessa ideia, mas faltou o que? Reverência. O temor, irmãos, era demonstrado através de uma compreensão de que Deus pode fazer milagres no meio da igreja. E a minha irreverência atrapalha o milagre de Deus. Deus quer curar, Deus quer batizar com o Espírito Santo, Deus quer salvar, mas às vezes não tem ambiente para isso. Falta ambiente. Os nossos momentos de adoração e de culto são poucos. O pregador tem que quase arrancar o coração, ou o ministério louvou quase para ter ali 2, 3 minutos de adoração. Mas devia ser muito mais pleno. Mas falta concentração. Nós temos dificuldade de concentrar, ter quietude. Eu vou concentrar na presença de Deus. É 1h30 só, é 2 horas. Mas é um levanta e sai, vai lá fora, conversa, vê, resolve um probleminha daqui. Não, vamos parar de ativismo, irmãos. Hora do culto é hora de resolver os problemas da própria igreja. Não, senta, não faça reunião. Não, se tiver de resolver, resolva antes ou depois, ou marca outro dia, ou vai na casa, ou não faça. Mas se for fazer, não faça na hora da mensagem, da palavra de Deus. Porque nada concorre com a palavra de Deus. Fora disso é irreverência. Amém, amados? Glória a Jesus. Eles falam que as pessoas têm que aprender com o pastor. Eu chego aqui, irmãos. Eu saí de casa hoje 6h10. E eu cheguei aqui, abri o culto, o templo 6h10. Recebi alguns irmãos, conversei com mas logo a missionária chegou, nós oramos para uma pessoa. E eu estou aqui, eu não bebi água ainda, mesmo falando, não fui no banheiro e vou embora. Depois eu sou o último a sair daqui, vou em casa para ir no banheiro e eu tenho 50. Se eu quisesse lá fora, podia ir. Mas eu não vejo necessidade. Eu acho que esse lugar aqui é um lugar de compenetração. Agora, na mínima necessidade, eu saio andando, chamo a atenção, atravesso, vou lá, volto cá. Não, irmãos. Se houver necessidade, tudo bem. Mas se não houver, é irreverência na presença de Deus. E Deus vê tudo. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Aí eu estou igual Paulo. Vamos aprender aí, né, irmãos? Se eu estou fazendo assim, faça assim. Isso é excelente. O Espírito Santo de Deus vai agradar. Louvado seja o nome do Senhor. Estou terminando. Depois, irmãos, outra característica da igreja primitiva era a sua liberalidade. Isso refletia no desapego do mundo e da dependência de Deus. O sentimento era que Deus cuida do seu povo. Terem suas vidas em função da vontade de Deus e sua obra. É responder a Deus como Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui pronto, completo. Eu tenho a minha voz, tenho a minha saúde, tenho o meu corpo, tenho a minha vida, tenho o meu talento, tenho a minha capacidade. Eu tenho tudo. E é tudo para o teu reino. Eis-me aqui. Eles eram liberais. Não estou falando de dinheiro agora não, estou falando de liberalidade, coração liberal. Senhor, conta comigo, Deus. Você acha que Deus vai descer aqui e falar: meu servo, estou aqui? Não, Deus conta com você através da igreja. Deus conta com você através dos irmãos que estão à tua volta. Deus não vai se materializar, se humanizar para falar: meu servo, eu preciso de você. Não, às vezes Ele faz isso, mas é muito raro. Deus precisa de nós através da igreja. De pessoas que precisam, de pessoas que precisam de ajuda. Deus precisa de nós assim, irmãos. Eles eram liberais. Eles descobriram que era um privilégio ser uma bênção para servir os outros. Eles descobriram isso, é um prazer, é uma bênção poder ajudar. Aqui no evento da ação social, a Patrícia fez
uma roupinha, estava nas costas assim, ó, posso ajudar? E uma interrogação. A pessoa, se os crentes usassem aquilo, né, irmão? Posso ajudar? Agora, quer que eu te arrebento? Porque posso ajudar, o que você precisa? Estou aqui para te orientar. Espiritualmente, está pregado no coração nosso aí atrás e na frente. Posso ajudar? Eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Deus transformou minha vida. Quero te ajudar. Eu fui salvo, eu fui redimido, eu saí das trevas, eu vim para dentro da igreja, eu fui transformado, Deus transformou minha vida. Eu quero te ajudar. Já pensou se esse sentimento tivesse na nossa vida, irmãos? Se andasse espiritualmente com essa frase na mente, eu posso ajudar alguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Termino com a última característica, o serviço espiritual da igreja primitiva. Lá no texto fala que eles tinham prazer de reunir. Nosso serviço é basicamente esse, irmãos. Reunir para tomar a ceia com alegria. Toda vez que a Bíblia faz referência à ceia, ela coloca a alegria anexada. Porque é uma afronta para Deus. É uma afronta para o Espírito Santo tomar a ceia com tristeza. Irmão divino, eu faço tudo por você. As pessoas falam assim, eu tiro você da prisão, eu pago sua conta, a sua dívida impagável, eu te dou um nome, te dou uma herança, aí eu faço uma festa mensal para você vir para a minha presença, para comermos juntos. Aí você chega com a cara ruim, um burradão aí. Fala, meu Deus, mas o divino, eu fiz tudo. Ele pelo menos podia estar alegre. É assim que Deus pensa de nós no dia da ceia, irmãos. Dia da ceia é dia de alegria. Eu tinha um pastor que falava assim, ó, eu tenho um terno branco e um sapato branco. Não era pai de santo não, irmãos, para vir para a ceia. Eu quero vir, que branco demonstre, irradia alegria, né? Eu estou alegre. Eu estou animado, eu estou fazendo festa, eu estou soltando foguete, porque hoje eu vou demonstrar na ceia que eu tenho comunhão com o Senhor. Por isso, irmãos, eu falei para as irmãs aqui, a igreja tinha esse costume de mandar consagrar durante a semana para isso, para chegar aqui bem, para chegar aqui animado. E as pessoas estão chegando tristes, irmãos, estão chegando desanimados, cabeça lá embaixo. Outro serviço, louvar e adorar a Deus no culto. Você não veio aqui para ver se está desafinado ou afinado, quem vai cantar, quem não vai. Você veio aqui para adorar a Deus. Graças a Deus que tem alguém afinado. Já pensou se todo mundo fosse igual eu? Eu fui ali tentar cantar, mas não, você não vai tirar aí não, você não sabe tirar não. Ela já falou logo. Você vai tirar alto, ninguém canta, depois você não dá conta de firmar, você entra antes do tempo, irmão Cleis. Eu sou assim, eu vou cortando os ritmos. Ainda bem que tem gente afinado que nos ajuda a cantar. Mas se não tivesse, nós ia cantar do mesmo jeito, irmãos. Íamos cantar aqui, íamos louvar o nome do Senhor Jesus. Quando nós reunimos, o serviço nosso é louvar a Deus. Como é que pode alguém vir para a casa de Deus e não louvar? Então para que veio? Aqui é lugar de cantar, não importa se é o 15, se é o 492, se fala de velório, irmão, qualquer hino, cantou, vamos cantar, porque Deus está presente nesse lugar, e eu estou aqui para isso, para louvar o nome do Senhor Jesus. É o meu serviço espiritual, no culto é esse. Eu posso ajudar com o meu louvor. Quando eu converti não tinha nem violão, lá na roça não tinha nada, mano. Quando eu vi o pandeiro, a primeira vez eu fiquei assustado. Que trem tremendo um pandeiro. Mas na hora do louvor, irmãos, tinha gente afinado, tinha tenor. A coisa ecoava no meio do mato, assim, o Zé Vieira. Aquela coisa tremenda, aquele povo cantando em uma voz uníssona. Cantava os hinos tudo da harpa, a maioria nem sabia ler, entendeu? Mas decorou tudo. Tinha louvor genuíno. Mas vi Deus curar do coração, vi Deus curar do câncer, vi Deus curar epilético, vi Deus fazer milagres. Porque quando cantávamos, era uma coisa extraordinária. Deus não opera porque tem muita gente hoje, está muito técnico, irmãos. Fica só criticando, meu Deus do céu, o mesmo cantor, de novo, vai errar. Eu sei que música é talento, tem que preparar, tem que ensaiar. Mas se não deu certo, vai sem ensaiar mesmo, e a glória é do Senhor. É o nosso serviço, é o nosso serviço, é o nosso serviço, é o serviço.
Vocês acham que quando Pedro chegou 3.000 pessoas, Pedro falou assim, ó, gente, vamos contratar um conjunto aqui, vamos chamar uns coristas, vamos ensaiar esse povo, porque 3.000 pessoas, nada, não nada. Foi tudo ali, ó, quem cantava ia cantando, orando. A Bíblia fala que onde eles oravam o lugar tremia pelo poder de Deus. Não tinha nem templo, reunia em casa, reunia em lugares inapropriados, mas adoravam a Deus de verdade. Era a característica da igreja primitiva. Outra característica consistia em louvar, consistia em abençoar o seu semelhante com sua luz. Mateus 5 diz que assim brilha a vossa luz diante de quem? Dos homens. Eu li uma frase interessante, o benefício da luz é para quem está perto dela. Então assim, se eu tenho luz, quem estiver perto de mim, pastor, mas o senhor anda muito perto de mim, o senhor tem que ser abençoado com a minha vida. Porque eu só posso abençoar quem está aqui. Eu não posso abençoar o pastor que está lá na outra cidade. Não, ele não está perto de mim. Quem está perto de mim é o Ismael, é a minha esposa, é meus filhos. A luz abençoa quem está perto. Agora, quem está perto de você está iluminado, está ficando mais trevas. Porque você, em vez de você aprender, ensinar a pessoa a ser submisso, humilde, você está envenenando a pessoa. Isso não é luz, isso é trevas. A Bíblia fala que a luz ilumina. E quando ilumina, traz direção, traz direcionamento, traz equilíbrio. Quem já andou na escuridão aqui, irmãos? Você sai na escuridão, você sabe que não tem nada, você anda assim, ó. Meu Deus do céu, e se eu esbarrar? Porque de repente você erra o caminho, peita na mesa, peita no fogão, tropeça onde não tem nada, porque não tem luz. Mas se tem muito crente luz, irmãos, tem pouca gente caindo aqui, porque um vai iluminando o outro. O seu serviço é esse, irmãos. Esse é o serviço da igreja. Iluminar. E iluminar, resplandecer. Se você for luz, quem está perto de você vai pensar 2 vezes antes de errar. Olha, eu estava pensando em fazer aquilo, mas olha, eu estive perto daquele irmão hoje, mas olha, eu fui iluminado. Ele me falou a palavra de Deus, ele me deu um conselho, ele me deu eu sentei perto dele, eu arrepiei, tanto que ele louvou a Deus hoje. Eu já vi essas expressões, eu não sento mais perto do fulano não, que sentar perdendo, você não se acha escutadinha. Misericórdia, irmão. É bom quando eu sentei perto do irmão, rapaz, de vez em quando sentia uns arrepiaços assim, ó. Porque irmão é fogo puro, irmão, é só para cima mesmo, é só glória, é canela de fogo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa, irmãos, outra coisa para terminar. Consistia em trazer equilíbrio, como o sal da terra. Sal faz o que, irmãos? Sal traz equilíbrio, tempero, equaliza as coisas, não é assim? Quando você come uma comida, rapaz, foi difícil de engolir. Por quê? Sal demais. Tem crente, irmãos, que ou ele é de mais ou é de menos, é difícil de engolir. Irmãos, minhas ponderações, minhas palavras, minhas ideias têm que ser temperadas com sal. Porque senão eu posso complicar em vez de ajudar, irmãos. Eu tenho que perceber que quem que eu estou. Tem comida, irmãos, que vai muito sal. Tem comida que vai muito pouco sal. Tem gente que quer ensinar a falar algumas coisas para alguém que não tem capacidade para ouvir aquilo. Você vai envenenar a pessoa. Sal fala de equilíbrio, irmãos. Equilíbrio. Equilíbrio. E nós somos o sal da terra. Amém, irmãos? Fecha os olhos. Vamos terminar. Orando. Cada membro da igreja de Deus verdadeiramente deve possuir essas características da igreja primitiva. Senhor Jesus, é tudo que eu preciso na minha vida, na minha crença, na minha vida cristã, no meu ministério, Pai. Aprender com a Bíblia, aprender os padrões da palavra de Deus. Eu não posso andar pelo meu achismo, eu não posso andar pelas minhas inovações, eu tenho que andar pela Tua palavra, Pai. Eu abençoo a igreja que veio nessa noite. Eu abençoo todos que congregaram comigo nessa noite. Eu os abençoo no nome do Senhor Jesus. Eu os declaro abençoados e fortalecidos. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoa. Deus abençoa. Meus irmãos, estamos terminando. Quinta-feira reunimos de novo aqui às 19 para a oração, depois a campanha.
Sexta-feira reunimos de manhã na oração, às 5:30 da manhã. No final de semana, de manhã e à noite, nós temos a festividade da UMADEP. À noite, de manhã, a escola bíblica, mas nós temos de manhã e à noite a ministração da pastora Damares Alves. E eu queria contar com a ajuda dos irmãos. Usa lá o Face. No site da igreja já tem uma propaganda, você pode pegar do site, manda para os amigos, manda para os vizinhos. Propague aí, seja o nosso ajudador, de forma que nós venhamos povoar a igreja com mais pessoas para estar aqui na domingo de manhã e no domingo à noite para ouvir a pastora Damares. A UMADEP ensaia amanhã às 19h30. Todas as mulheres venham para ensaiar, tá bom? Quem não comprou a revista da escola dominical, ainda dá tempo. Vai lá no Josias, paga lá R$ 8,00 e R$ 6,00. Professor e aluno. Compra a revista, porque é uma bênção. Quer que eu fale para vocês que é uma bênção? A revista? Então olha para cá. Isso que eu preguei hoje é de uma revista da escola dominical dos anos Silas. Acho que é 90 ou 80 e poucos. Está guardadinha, encadernada. Nem toda vez eu vou atrás. Tem vezes que eu vou atrás. Eu recebo, vou folhear aquilo e falar, é aqui. Ensina isso. O que eu estou pregando hoje foi fruto de uma pesquisa. Aonde? Na revista da escola dominical. Até a vinda de Jesus vai me servir, irmãos. Na época custou uns centavos, se fosse colocado. Mas tem valor hoje, eu não dou por dinheiro nenhum. R$ 6.000 não vale nada, se você fizer bom uso da revista. Tá bom? Deus abençoa. Vamos ficar de pé. Pode recolher a oferta, irmão oficial aí. Pode recolher, tá? Glória a Jesus. Enquanto eles recolhem, nós já vamos fechando aqui para terminar. Aqueles irmãos que eu falei o nome, nós vamos ali para a sala G-Paz assim que terminar, tá, irmãos? O Manancial também está aí hoje. Alguém do Manancial? Eu queria que viesse. Luzia, queria que você fosse. Tá? Que você fosse também. Eu esqueci de falar domingo. Tá? Ercilene, cadê a irmã Ercilene? Dá um sinalzinho. Bem-vinda, irmã Ercilene, tá? Alegria. Miriam, dá um abraço na irmã Ercilene aí, Miriam. Ô, Miriam, dá um abraço na irmã Ercilene aí. Nossa vizinha aí, ela está chegando aqui, ó, vai congregar conosco, que bênção, vai mais uma irmã lá, abraça ela, Deus abençoe a irmã Ercilene. Campanha de quinta, cantora, não dou conta de ler esse nome aqui não, Sétima Carvalho, missionária Flávia vai estar pregando. Quinta-feira, nós falamos no domingo, tá? Deus abençoe a todos. Pastor Ismael, faça essa oração. Petra Bessa. Nós vamos estar orando agora por ela, viu, irmão? Tá bom, vamos estar orando, tá bom? Nós vamos estar orando agora. Nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, ó Deus, por esta palavra que veio nos abençoar nesta noite, ó Pai. Palavra poderosa, que pode mudar a nossa vida, Senhor. Meu Deus, essa palavra que pode ter trazido alegria para aquele coração que estava triste, ó Pai. Que o Senhor continua, Senhor, falando em nossas vidas, através dessa palavra. Que ela possa continuar no nosso coração, na nossa mente. Que ela possa continuar, Senhor, mudando a nossa vida, ó Pai. Meu Deus, obrigado pela vida de cada um dos que se fizeram presente aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe cada um, os nossos visitantes, as crianças, os jovens, adolescentes, senhores e senhoras, ó Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um aqui presente, agora e para todos sempre. Todos dizem? Amém. Amém. Deus abençoe a todos.